amigos e amigas, esse ano de 2019 tem sido o ano onde se discute a austeridade fiscal, ou seja, o Estado brasileiro cortar verbas de tudo, da saúde, da educação, da segurança, das políticas sociais. Se diz que estamos aí diante do Estado mínimo, com a desculpa de que esse Estado mínimo será eficiente, o que sempre é uma falácia, o que sempre é uma mentira, pois todos nós sabemos que quando se corta gastos públicos, quando o Estado começa a cortar gastos, logo vem uma crise econômica que desemprega as pessoas e reduz salários. Mas é necessário notar o seguinte, que esse Estado mínimo é mínimo somente para o povo, somente para os trabalhadores, principalmente os de menor remuneração, até porque esses trabalhadores são estimulados a não se organizarem, diferente, por exemplo, dos trabalhadores do Poder Judiciário, que são extremamente organizados, unidos e estão sugando o dinheiro público, ou seja, o orçamento público. Eles vão lá e abocanham, morde uma parte desse dinheiro para eles. E a maioria da população apenas observa com uma sensação de impotência. Bom, qualquer pessoa que tem uma verdadeira boa intenção, logicamente vai defender bons salários para os trabalhadores. Mas existe aí uma luta para manter os salários de quem é assalariado muito baixo. Bom, esses salários baixos garantem altíssimos lucros para os verdadeiros capitalistas. Mas as pessoas de baixo salário pagam impostos. E proporcionalmente falando, eles pagam mais impostos do que os ricos. E esses impostos, logicamente, têm um destino. E um dos destinos desses impostos que o povo pobre paga vai para pagar os altos salários dos juízes que administram o poder judiciário de forma ineficiente. As pessoas não confiam na justiça, as pessoas têm medo da justiça. Bom, vamos falar um pouquinho sobre salário mínimo, pois nós vamos chegar num caso escandaloso aí daqui a pouco, logo adiante, de uma juíza que recebeu mais de R$1 milhão de salário no mês de novembro, que é um absurdo. Bom, o salário mínimo de 2020 está projetado para ser no valor de R$ 1.031. Eles reduziram em R$8, né? A projeção para esse salário mínimo ele seria de R$ 1.039 e vai para R$ 1.031, ou seja, cortando das pessoas mais pobres. No momento, por exemplo, em que o pobre está praticamente impedido de comer carne de vaca, né? O governo Bolsonaro conseguiu fazer com que a carne de vaca, né, a carne vermelha, se transformasse num artigo de luxo no Brasil. O que é um absurdo, porque o povo brasileiro tem por hábito comer carne. Logicamente aqueles que podem, né? Aqueles que têm um trabalho, aqueles que têm um emprego e que ainda conseguem comprar, agora estão com muita dificuldade porque o aumento pesou no orçamento da maioria das famílias. Pois bem, enquanto nós temos super salários de juízes, nós temos um valor, né, de salário mínimo que é 4,3 vezes menor do que deveria ser, uma vez que o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, diz que o salário mínimo para atender às necessidades do trabalhador deveria ser de R$ 4.021,39. Mas a maioria do povo não recebe R$4.000 de salário. Não recebe.
Então a população tem que entender o seguinte, que todos, né, os trabalhadores dão um duro danado, contribuem com o país e não recebem nada de volta. Apenas são explorados. Trabalham muito e ganham pouco. E há quem defenda que isso seja um sistema necessário, o que é uma mentira. Porque o trabalhador tem que ter um salário que supra suas necessidades naquilo que é necessário. Caso contrário, ele é comparável a um escravo, né? Mas o poder judiciário, ele está sugando o dinheiro da população, né? Enquanto o povo é esfolado, o poder judiciário nada em altíssimos salários pagos aos juízes. Tanto é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, publicou em sua conta no Twitter o seguinte, abre aspas: indenizações dos 60 dias de férias de magistrados do Tribunal de Justiça do Pernambuco geraram para os juízes e desembargadores rendimentos superiores a R$800 mil em novembro. Os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça devem estar atentos a essas práticas abusivas. Pois é, trabalhador, você rala, dá um duro danado e provavelmente não vai conseguir, durante toda uma vida de servidão e de trabalho, conquistar um patrimônio de R$800 mil. Mas o juiz, que não é fiscalizado por ninguém, consegue, sabe-se lá Deus como, porque ninguém investiga os juízes, tirar mais de R$800 mil no único mês. Você acha que isso é justo? Eu acho que isso é muito injusto, principalmente porque quem paga essa conta são os trabalhadores pobres. Então é preciso discutir a questão da renda, é preciso discutir a questão do salário, porque é isso que importa no sistema capitalista, ou não? É ter dinheiro, é ter um bom salário. Você vai me dizer que o trabalhador brasileiro não merece ganhar pelo menos R$4 mil por mês, a maioria? Ou a totalidade de quem trabalha? Agora, como é que não se ataca o alto salário dos juízes? Bom, o Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, ex-membro do Ministério Público, em Goiânia, deu uma palestra e disse que os políticos têm medo de enfrentar isso porque os juízes podem e têm o poder de chantageá-los. O que é um absurdo, né? E quem paga essa conta é o povo trabalhador. Mas enquanto muitos juízes do Tribunal de Justiça do Pernambuco ganharam salários aí superiores a R$800 mil devido à indenização relacionada às férias, e olha que é um absurdo o fato de que os juízes têm férias de 60 dias, enquanto que a maioria dos trabalhadores não estão conseguindo nem tirar os 30 dias de férias, uma juíza, a doutora Marilúzia Pereira Feitosa de Araújo, ganhou um salário de quase R$1.300.000. Às custas do povo trabalhador do Brasil, que paga impostos, não recebe de volta o que paga e ainda tem que sustentar esse judiciário que pode, né, não somente sugá-lo, mas prejudicar a vida dele com uma sentença maldada. Infelizmente, o Brasil é um país onde se coleciona injustiças. O povo sustenta isso. Nós só não sabemos até quando vai sustentar. Ela é, né, juíza da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. É um dos 327 casos de super contra-cheques destinados a juízes e desembargadores do Estado. Bom, na quinta-feira, dia 12 de dezembro, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, encaminhou ofício ao presidente do Tribunal de Justiça do Pernambuco, né, o desembargador Adalberto de Oliveira Melo, um pedido de esclarecimento sobre os rendimentos dos magistrados da corte pagos, né, segundo o tribunal, a título de verba indenizatória de férias. Bom, o Adalberto de Oliveira Melo foi um dos desembargadores que receberam acima do teto constitucional. O teto constitucional é de R$39.200. Mas no mês passado, esse juiz Adalberto de Oliveira Melo
recebeu um salário de R$331.100 líquidos. R$331.000 que caiu na conta bancária dele, em dinheiro vivo, dinheiro que você, trabalhador, que nós, trabalhadores, que damos um duro danado para manter, né, a nossa situação, pagamos em impostos e é revertido em salários milionários de juízes que a população não enxerga que eles prestam um bom serviço. Além de tudo, né, enfrentamos essa situação, enfrentamos os abusos do poder judiciário e somos obrigados, sem ter condições de questionar, a pagar super salários de juízes. Isso não é normal, gente. Isso é uma excrescência, isso é uma aberração. Isso trava o país. Um judiciário pesado como esse trava o desenvolvimento de um país. Olha, nós estamos sofrendo a desindustrialização. As indústrias estão fechando. Nossa infraestrutura está precária. Quer dizer, não se investe em indústrias, não se investe em infraestrutura, mas o Poder Judiciário gasta uma nota com os salários altíssimos de juízes que não entregam serviço satisfatório para a população. E ainda ameaçam as pessoas, e ainda oprimem as pessoas. Olha, nós tivemos recentemente um caso de jornalistas que simplesmente foram ao portal da Transparência, jornal Gazeta do Povo, lá do, se eu não me engano, de Curitiba, e um conluio entre os juízes processaram os jornalistas e colocaram eles para circular o estado. Alguns chegaram a andar até 3.000 km por dia, simplesmente porque eles pegaram uma informação pública que a lei garante que seja pública e divulgaram e processaram esses jornalistas, né? Um absurdo, isso é uma perseguição, isso é um sistema ditatorial. E o grande Rui Barbosa disse algo que é muito certo, né? A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Ora, o Poder Judiciário não existe para abusar das pessoas. O Poder Judiciário não existe para pagar salários milionários para os juízes. O correto é o quê? Que o Poder Judiciário exista para fazer cumprir as leis. Leis aprovadas pelo Poder Legislativo. E não da cabeça desses juízes que não dão satisfação para a população. Aliás, os políticos têm muito mais valor do que os juízes. Até o político mais pilantra tem mais valor que um juiz. Sabe por quê? Porque o político deve satisfações para o povo. O político, a cada 2 anos, tem que ir até o povo, pedir voto, dar satisfação. Os juízes dão satisfação para quem? Então é preciso analisar essas coisas. Porque senão nós vamos ter um Brasil produtor de commodities, com um povo semi-escravizado, um país que não desenvolve. E nós vamos ter que ficar sustentando a duras penas um poder judiciário inchado. Até quando o povo vai continuar sustentando esse poder judiciário sem propor uma mudança? Essa é a pergunta. Então nós temos um grande desafio pela frente. Desafio de número 1, lutar para que os trabalhadores tenham uma remuneração justa. Desafio número 2, fazer com que o poder judiciário seja um poder que cumpra as leis, que estejam debaixo das leis e não paguem super salários aos juízes, super salários indecentes, às custas, né, de esfolar a população. E é preciso também discutir essa questão da política fiscal de Estado mínimo, que isso é uma bobagem, isso é uma mentira, e isso está produzindo no Brasil uma crise econômica, financeira, que está desempregando a maioria da população. Então nós temos que discutir essas coisas, coisas concretas, coisas que dizem respeito à vida real. E não as frescuras, né, de pessoas que se aproveitam, às vezes, né, da vulnerabilidade da maioria da população para enganá-las, com discursos aí moralistas, né, falsos e mentirosos, que na realidade ofuscam os verdadeiros debates, que são esses relacionados ao poder de compra do povo brasileiro, né, e ao destino dos impostos, que não deve ser para pagar esses salários altíssimos para juízes.
Temos que fazer com que o dinheiro arrecadado dos impostos sejam utilizados para melhorar a infraestrutura, construir escolas, construir hospitais, criar um clima econômico de prosperidade para quem quer trabalhar e produzir. É isso. É isso. Então, vamos ficar atentos a essas coisas e fazer política da forma correta, voltada para os interesses do povo, que é o que realmente importa. E eu queria pedir para você que chegou até aqui que, por favor, se inscreva no canal, não deixe de acessar o nosso blog www.avozdocerrado.com. Nos acompanhe também nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.